Vamos abrir juntos em Lucas capítulo 15. Pronto. Parece que o filho pródigo levou a herança e o som também, né? Eu vou pedir para os personagens ficarem um pouquinho, porque hoje à noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a graça. E nós vamos usar uma parábola bem conhecida, já temos usado na ilustração, e eu gostaria de fazer uma leitura. E se você ainda não pode enxergar, dado as luzes, ou não tem a sua Bíblia, preste atenção, porque é uma história muito conhecida. Eu quero fazer uma leitura, depois nós vamos mergulhar um pouco no texto, e eu vou pedir que eles permaneçam, porque eu quero usá-los para ilustrar os pontos importantes no entendimento sobre a graça de Deus. Antes da gente começar a leitura, eu queria agradecer aqui de público. Obviamente ele não deve estar aqui hoje, eu não sei nem se está, mas eu queria agradecer ao Nonato Albuquerque, do Barra Pesada, por ter cedido o seu tempo, a sua voz, o seu estúdio, as suas câmeras, para fazer aquela história que nós fizemos no domingo passado, né? Acho que muita gente achou que a gente pegou uma história real e transformou numa mensagem. Foi ao contrário, nós bolamos a história e o Nonato fez com muito carinho, e depois nós, na sequência, tivemos a interpretação da peça daquele pai desesperado que perdeu o seu filho e que, ao ver o seu filho assassinado, tem as três opções que nos marcaram muito no domingo passado. A opção de fazer justiça com as próprias mãos, acabando com a vida do adolescente infrator, assassino. A outra opção era entregá-lo à justiça, fazendo com que a justiça dos homens pudesse cuidar desse menino, dando a ele a sentença, a punição, a prisão que ele fez por merecer. A terceira opção, que é a opção da graça, o pai, depois de fazer o funeral do seu filho, decide no seu coração perdoar um infrator, vai até um presídio ou um centro de recuperação como Patativa do Assaré, encara o menino que matou o seu próprio filho e decide adotá-lo como filho adotivo, para que os sonhos do seu menino, que agora morreu, possam ser os sonhos desse menino infrator, bandido, assassino, que não merecia absolutamente nada senão a morte ou a punição. E a graça de Deus nos choca, porque nós não estamos tão dispostos a exercitar esse amor e essa graça. E a raiz de tudo isso é porque nós mesmos não entendemos a profundidade, a suficiência da graça de Deus. E nós somos impactados no último domingo com essa palavra. O meu coração foi impactado, eu tenho certeza que o seu também. Hoje eu quero falar de uma graça que denuncia o pecado no coração do homem, a autojustiça. Eu quero agradecer publicamente ao pastor Tim Keller, que no começo desse ano, numa conferência que eu assisti em São Paulo, ele disse algumas coisas profundas sobre a graça, que acrescentaram muito ao meu coração, e parte desse pensamento que eu tenho passado para vocês nesses dias. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade de ministrar a uma igreja atenta à palavra de Deus e disposta a enveredar por caminhos que são os caminhos do Senhor, não dos homens nem da religião. Hoje à noite eu considero uma noite de muita confrontação. Vai ser hoje, vai ser no próximo domingo também. Eu espero que você, ao sair daqui hoje à noite, decida retornar no próximo domingo. Com todo respeito à sua posição como crente em Cristo, alguém que talvez seja considerado um conservador, alguém considerado um homem de bem, uma mulher de bem. Mas hoje à noite, através da ministração da palavra, eu quero fazer a confrontação que Jesus fez no dia ou no momento em que ele estava com a sua audiência
falando exatamente desta parábola que nós representamos para os tempos modernos. Eu quero destacar no texto de Lucas 15, os primeiros 2 versículos. Prestem atenção. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O publicano, na Bíblia, era o cobrador de impostos. O publicano era aquele indivíduo judeu que trabalhava para Roma cobrando impostos dos judeus. E você imagina que nenhum judeu gostava de publicano. Eu sei que há muitos fiscais que são pessoas honestas, mas a grande verdade é que não só os fiscais, mas todos nós, se nos dada a oportunidade, vamos agir de uma tal forma que podemos ser considerados reprováveis. E os judeus não gostavam dessa extorsão que não só o fiscal da época, o publicano da época, mas o próprio Império Romano, como às vezes o faz o nosso governo brasileiro. Então, esse publicano não era bem visto pela sociedade. Mas é interessante que os publicanos e os pecadores se assentavam para ouvir Jesus. Eles eram atraídos pela mensagem de Jesus. Mas o texto também diz, e aí você vai me ajudar prestando atenção neste cenário, que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo o seguinte: este recebe pecadores e come com eles. Absurdo, blasfêmia, sacrilégio, foi o que nós ouvimos aqui. Quem eram os fariseus e os escribas? Os fariseus eram encarregados de interpretar a lei de Deus nas suas minúcias, para que o povo pudesse obedecer às leis de Deus. Os escribas eram responsáveis pela manutenção da lei ao reproduzir os manuscritos e cuidar do texto escrito, na época em pergaminho, em pedaços de couro. Os escribas então eram responsáveis não só pela manutenção da palavra, mas também pela explicação, pela explanação. Esses grupos surgiram particularmente na época em que Israel estava no exílio babilônico, distante do templo, e fez-se necessário a preservação da lei, onde as sinagogas começaram e alguns partidos religiosos, como saduceus, fariseus, escribas e etc. Então preste atenção nisso. Jesus tinha a sua audiência. Os pecadores, os publicanos e os escribas e os fariseus, que eram tradicionais, moralistas, obedientes à lei, mas que rodeavam Jesus para censurá-lo. Jesus, em resposta a estas duas audiências, a esses dois tipos de pessoas, Jesus então profere 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. Ele larga as 99 como pastor e vai atrás da ovelha perdida, mostrando a importância que Jesus dá àquele que está perdido, até mais do que aquele que já está dentro do aprisco. Lucas 19:10, Jesus diz: eu vim buscar e salvar o que se havia, o quê? Perdido. Depois ele conta a parábola da dracma perdida, da moedinha perdida, aquelas moedas que ficavam no lenço da mulher judia. Uma dracma perdida fez com que aquela mulher varresse toda a casa e mobilizasse tudo para encontrar a moedinha perdida. De novo, Jesus está dando importância ao item perdido. Mas na parábola do filho pródigo, ele tem uma outra abordagem. Nós conhecemos essa parábola como a parábola do filho pródigo, do filho perdido.
E hoje à noite eu quero sugerir uma outra interpretação, uma outra visão dessa parábola, que não é outra, mas aquela que está no texto, sem inventar, sem colocar, sem acrescentar absolutamente nada. Jesus diz assim: certo homem tinha 2 filhos. E nós vimos a representação moderna desses 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, a herança. O texto aqui foi bastante fiel, os atores aqui, quando disseram que o filho, ao pedir ao pai uma herança, enquanto o pai ainda é vivo, significa o seguinte: eu quero que você morra. Eu lhe considero um homem morto, e agora você pode me dar o que me pertence. Era uma ofensa, como ainda é hoje em Israel, um filho mais novo pedir parte da herança. Então o filho pede a sua herança. E diz o texto: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, ele caiu na gandaia, como diz o outro. Ele foi viver a vida do seu jeito, na sua própria cabeça, farreando como ele podia, gastando o seu dinheiro dissolutamente, diz o texto. Aí o texto diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio ao lugar, ao país onde ele estava, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, porque ele não ganhou, ele só gastou. Eu acho que você talvez conhece algumas histórias parecidas com essa, de alguém que decide, de repente, gastar tudo com prazeres. Foi o que o filho mais moço decidiu fazer. E diz que, ao passar fome, o texto diz que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ele era judeu. Judeu não só não comia carne de porco, como nem chegava perto de um porco. Então vocês imaginam, para aquele judeu passando necessidade, o que significava para ele, ou o que significou para ele ter que apacentar porcos. Ele chegou a tal estado de degradação, que ele até teve que violar a sua própria consciência para apacentar porcos. Diz o verso 16 que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele chegou ao tal estado de penúria que para ele comer aquele resto, aquela alfarroba que era alimentação de porco, ele se sentiria satisfeito, mas ninguém lhe dava nada. O que eu acho interessante é que quando você tem dinheiro, você tem amigos, você tem tudo por perto. Quando o dinheiro vai embora, nem comida de porco sobrou para aquele indivíduo. Mas o texto diz que ele caiu em si e disse: quanto dos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. O filho agora, na penúria, ele decide no seu coração, numa atitude de arrependimento, voltar para casa. Voltar para a casa do pai. Ele retorna e ele diz que vai dizer ao pai que ele não é nem digno de ser chamado filho, mas ele queria ser tratado como um dos funcionários do pai. Ele levantou-se e foi para o seu pai, e vinha ele, o filho, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai estava lá, de portas abertas e de braços abertos, esperando o retorno do filho. Ele é beijado e abraçado por um pai que recebe o filho que desejou a sua própria morte. O filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O pai agora decide dar uma festa, dar a melhor roupa para aquele filho rebelde.
porque este filho, disse o pai, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, a regozijar-se. Aí, gente, entra em cena o filho mais velho. Preste atenção na atitude do filho mais velho. Porque Jesus, nessa parábola, está querendo, através desse exemplo dos dois filhos, ilustrar os dois tipos de audiência que o Senhor tinha. O filho mais velho representa, aliás, o filho mais novo representa os pecadores excluídos, desvairados, os bandidos, as prostitutas, os assassinos, os ladrões, os sonegadores, os infiéis, os mentirosos, os injustos. O filho mais novo representa esta audiência. Mas a parábola não tem um só filho, mas dois filhos. E o filho mais velho representa o saduceu, o fariseu, o escriba, bonzinho, certinho. Veja o que acontece na parábola. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Era o pai celebrando a volta do filho. Ele chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ou seja, o filho mais velho, quando vê aquela festa, ouve a música e o som da dança, ele pergunta: o que é isso? E o criado o informa dizendo: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ou seja, ele diz: o teu pai está celebrando o retorno do filho desobediente, do filho mau, do filho indigno, do filho assassino que quis matá-lo. Diz o verso 28 que o filho mais velho se indignou e não queria entrar na festa. Ele se recusou a estar na festa com o pai. Porém, o pai procurava conciliá-lo, reconciliá-lo, convidá-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele invoca a sua justiça própria, o seu bom comportamento, e diz: como pode? Eu jamais fiz algo de errado, jamais transgredi uma lei tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Esse teu filho gastou o dinheiro no meretrício, na zona, e você ainda faz festa para ele? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A minha oração hoje à noite é que você tenha o entendimento do seu coração, da sua mente, aberto para compreender a profundidade desse texto. Nós, como crentes em Cristo, que usamos tantas palavras como salvação, justificação, misericórdia, poder de Deus, os nomes de Deus, falamos da graça de Deus, nem sempre entendemos a profundidade daquilo que falamos com a boca, daquilo que proferimos. E para mim, chega de cristianismo e de religiosidade oca, onde a gente faz coisas porque alguém fez ou alguém disse, e não porque Deus disse na sua palavra. Sabe por quê, queridos? Porque um cristianismo vivido sem Cristo e sem a Bíblia e sem conhecimento da verdade divina, pode nos levar a uma utopia religiosa, a um engano psicológico, e nos fazer talvez piores do que aqueles que negam a Cristo contundentemente.
Por isso a importância de não apenas compreender a graça para o filho rebelde, mas compreender a graça para o filho obediente que permanece. Nós, como crentes em Cristo, quando ouvimos algumas palavras, algumas mensagens, logo pensamos, eu conheço um indivíduo que esse aí, eu vou te contar, esse é peça ruim, esse precisava ouvir essa palavra. Mas raramente nós estamos dispostos a dizer, Senhor, sou eu, fala comigo, eu também preciso, a tua graça também é para mim. Por isso, hoje à noite, no próximo domingo, eu peço que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento. E se Ele quiser aplicar a sua palavra ao coração de quem hoje nos visita, que Ele o faça, segundo o seu poder. Mas essa palavra hoje à noite, eu quero dizer em nome de Jesus, é para você, meu irmão em Cristo. É para você que tem andado na casa do Pai já por muito tempo. É para você que manuseia a lei e conhece-a tão bem. É para você que mesmo estando próximo geograficamente do Pai, está muito distante do seu coração e da sua maravilhosa graça. Porque o meu desejo é que não apenas os inveterados pecadores que se convertem e logo aceitam de graça a graça, experimentem a bênção de Deus. Mas o meu desejo é que você, enquanto crente em Cristo, independentemente do seu tempo de conversão, também possa viver a suficiente e maravilhosa graça de Jesus, dia a dia. E compreender um cristianismo capaz de, nos momentos de tribulação, de perda, de tristeza, de sacrifício, compreender palavras como aquelas que Jesus proferiu a Paulo, dizendo, Paulo, a minha graça te basta. Meu irmão, se você não compreender essa frase de Jesus para o apóstolo Paulo, que pediu para ser curado, e Jesus disse não 3 vezes, e disse, Paulo, você não precisa de cura física, você precisa compreender que a minha graça é suficiente para você. Mas se você, meu querido irmão em Cristo, não entende a preciosidade, o significado dessa graça, como é que você vai poder viver contente em toda e qualquer situação? Como é que você vai poder viver como um filho de Deus, de cabeça erguida, mesmo em meio a perdas e a tribulação, e a lutas e a tentações, que são tão comuns no mundo em que a gente vive? Jesus não prometeu aliviar todas as suas dores, nem todos os seus problemas financeiros, nem todos os seus problemas de saúde nesta vida. Ele o faz sim, pela sua graça, para o engrandecimento do seu nome. Ele nos livra, Ele nos abençoa, Ele nos beneficia com coisas maravilhosas, não por mérito, mas pela sua graça. O que Ele prometeu é que um dia, a ressurreição dentre os mortos, a nova vida, na outra vida, na presença dEle, será o cumprimento da sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o inimigo. E nós um dia usufruiremos disso. Mas enquanto esse dia não chega, meu irmão, em que eu tenho que usar óculos, em que as rugas aparecem na minha vida, no meu corpo, em que a dor aparece de quando em quando, onde o salário diminui, onde você é desprezado, abandonado, às vezes ferido profundamente, antes que você se frustre com Deus nessa vida, compreenda, você precisa conhecer a graça de Deus para poder suportar no dia mau e esperar a maravilhosa manifestação de Jesus. Mas se você não entende, você vive como um derrotado, vive lamuriando, reclamando, ou tentando, como os fariseus e os saduceus e o filho mais velho, fazer por onde para merecer o favor de Deus. A minha oração é que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao coração de cada um aqui hoje à noite. A abordagem normal dessa parábola é um tratamento sentimental. Aliás, vocês podem ir. Obrigado, gente. Obrigado.
Essa parábola do filho pródigo, ela é vista normalmente numa abordagem sentimental. Olhamos para o filho pródigo, coitadinho, ele é o cúmulo da desobediência, da perdição, ele é a representação dos que andam distantes da casa do Pai. E você logo olha para ele voltando e diz, é isso que todo mundo tem que fazer, se arrepender. Ah, se aquele meu amigo se arrependesse também. Você olha para o pai esperando o filho e diz, olha que coração que Deus tem ao receber esse menino rebelde. Mas a abordagem de Jesus é diferente. Jesus tem nessa parábola um tratamento confrontador e denunciador. Ele denuncia os fariseus, os saduceus. Ele demonstra que os dois filhos representam duas maneiras erradas de nos aproximarmos de Deus, de nos relacionarmos com Deus. Há duas maneiras de se estar perdido. Longe da casa do Pai, mas também perto e dentro da casa do Pai. Se pode estar tão perdido quanto lá fora e distante. Os dois grupos que cercavam Jesus, os publicanos e pecadores eram os distantes, os desprezados e os errados da vida. O fariseu e o saduceu eram os próximos, os religiosos, os cumpridores da lei, os tradicionais, os certinhos, os bonzinhos. O irmão mais novo representa os pecadores, o mais velho, os religiosos. O mais novo representa os rebeldes, os desobedientes, os não tradicionais, os distantes, os marginais, os libertinos. O mais velho representa aqueles que ficam em casa, que são moralistas, tradicionais e obedientes ao Pai. Aliás, esses dois grupos sempre acompanharam Jesus. Vocês já perceberam isso lendo o Evangelho? Em Lucas 18 você tem o fariseu e o publicano. O publicano bate no peito e diz, eu não sou digno. O fariseu diz, ei, Senhor, obrigado, porque eu não sou como um desses desgraçados pecadores desvairados. Escória da sociedade. Eu não entendo como é que um bandido pode fazer um negócio desse. Matar desse jeito. Matar, estuprar, roubar, mentir, trair. É interessante como ser humano, e aqui ó, pega todo mundo, não escapa ninguém. Não é interessante como a gente se decepciona com o erro dos outros? É interessante como a gente, sabe por que a gente se decepciona tanto com os erros dos outros? É porque a gente acha que jamais seríamos capazes de cometer tal erro, tal infração. Ah, que engano. A parábola do filho pródigo, o texto que vimos na semana passada, demonstra que nós temos a mesma capacidade. Não fora a graça de Deus que nos segura, que nos sustenta, que nos freia. Simão e a pecadora, lembram-se em Lucas 7? Zaqueu, o publicano e os políticos, os religiosos. Lembra da excluída samaritana? Judeu não chegava perto daquela mulher jamais. Aquela mulher tinha 5 maridos. Era uma mulher da vida, que tinha 5 maridos de uma vez só. Judeu era proibido de chegar perto da mulher samaritana. E Jesus conversa com aquela mulher à luz do dia, porque ela era uma prostituta que à noite passava a noite na vida, tendo relação com os diversos homens. E ao meio-dia era o horário pior para se ir a um poço tirar água, mas as prostitutas só tinham este horário para ir ao poço, e Jesus foi exatamente neste horário para falar de água com aquela mulher, e depois denunciar o seu pecado de uma forma tão suave, tão tranquila, tão misericordiosa, e aquela mulher largou o cântaro, viu o seu pecado denunciado, voltou, se entregou a Jesus, voltou para os seus amantes e disse, eu encontrei alguém que me falou profundamente ao coração. Mas os religiosos da época de Jesus passavam distante, ao largo, daqueles que estavam na sarjeta, no buraco.
Jesus parece atrair os excluídos, mas ele também ofende os moralistas, os tradicionais, os religiosos, os cumpridores da lei, aqueles que se julgam bons demais. Por que eles ficam tão nervosos com Jesus? Por que é? Eles dizem assim, porque ele recebe pecadores e come com eles. Não pode uma coisa dessa. Como é que Jesus, o santo, vai comer com um bando de pecador? Como é que pode? Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus fazia umas coisas estranhas, tipo assim, não era permitido fazer nada no sábado. Jesus cura no sábado. E os religiosos ficam pirados da cabeça, eles não entendem. Os fariseus e os saduceus, na meticulosidade da lei, não comiam sem lavar as mãos. Era um ato de higiene, mas também um ato religioso. Vamos lavar as mãos? E os discípulos do Senhor não lavavam as mãos, não estavam nem preocupados com isso, eles saíam comendo. E os religiosos diziam, por que os teus discípulos não fazem isso? Por que é que eles não agem assim? Porque eles parecem violar essas leis. Jesus incomodava aqueles que estavam tão preocupados com a meticulosidade da regra. Eu acho que eles pensavam mais ou menos assim, olha, preste atenção, meu irmão. Como é que um homem santo pode se misturar com pecadores? Como é? Nós deveríamos criar uma bolha. Uma igrejinha onde só coubesse os bonzinhos, os santinhos, tá certo? Que tal uma escolinha, uma igrejinha, uma famíliazinha, um grupinho pequeno, onde só tem gente boa? Que afinal de contas você não se mistura com gente que não presta. Isso não é compatível. Mas Jesus fazia exatamente isso. E ele era acusado de comer com publicanos e pecadores. Acho que os religiosos diziam assim, é engraçado, esse povo parece que não se interessa em vir ao templo para ouvir a lei, mas eles saem correndo atrás desse nazareno. Eu acho que eles pensavam assim também, Jesus deve estar diluindo a mensagem, ele não está pregando a palavra, porque se pregasse não ficava um. Meu Jesus não diluiu a mensagem. O meu Jesus tinha um coração de amor e misericórdia, e cheio de graça, capaz de atrair aqueles que estavam perdidos. A minha pergunta hoje à noite seria assim, quem são os fariseus e os escribas de hoje? Quem tem a mesma atitude segregadora dos moralistas religiosos do texto? Quem? Eu digo em parte, eu. Quem é que não se mistura com deficientes, com inadequados, reprovados, fracassados, dependentes e pecadores? Quem? Quem são os religiosos da época que se acham tão limpos, tão herméticos, tão puros, que o cheiro de pecado ao redor, na vida de pessoas, ou o cheiro de pecadores, incomoda demais? Sabe quem são estes? Os que não compreendem a suficiente e maravilhosa graça de Jesus. Vocês querem ouvir o som da graça? Sem música. Ouçam o som da graça. O som da graça diz assim, os sãos não precisam de, e sim os, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha o som da graça. O som da graça de Jesus diz assim, olha, quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes. Quem precisa de salvação, de graça, de misericórdia, de amor, não são os bonzinhos, mas aqueles que são transgressores. Eu não vim chamar justos, porque justo não precisa nem de mim, porque ele já é justo.
Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O que acontece quando o Evangelho da Graça é anunciado de maneira clara, como Jesus fez, meus queridos irmãos? Sabe o que acontece? Por um lado, os assassinos, os desobedientes, os imorais, os excluídos, os desregrados, os viciados, os desprezados, os desesperados, os inadequados, socialmente falando, são atraídos a Jesus. Quando o Evangelho da Graça é pregado, os excluídos são atraídos a Jesus. Você crê nisso? Por outro lado, quando o Evangelho da Graça é pregado, os religiosos, os moralistas, os conservadores da tradição, os guardiões da lei, são ofendidos pelo Evangelho da Graça, porque eles se incomodam. Eu não acredito, tem muita sujeira aqui dentro. Eu quero falar de uma estranha e dura realidade dos nossos dias hoje. Na igreja, no grupo pequeno, na sua vida, na nossa vida pessoal, os bons, os tradicionais, os obedientes, os familiares, os amigos, estão sendo atraídos para a convivência, para a igreja, para o grupo pequeno, para a escola, para o ministério, para o círculo de amizade. Mas os assassinos, os pecadores, os viciados, os perdidos, os irremediáveis, não estão tendo acesso e eles ficam longe da igreja. Nós nos afastamos deles, fazemos o inverso do que Jesus fez quando sentou, comeu e ofereceu a eles o Evangelho da Graça, como na grande ceia, quando Deus diz o seguinte: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, isso é para nós. Isso é para você, crente em Cristo Jesus. Eu vi essa semana uma história sobre o Colégio Querigma. O nosso Colégio Querigma é um colégio que não está focado nessa máquina de fazer menino para passar em vestibular, porque nós investimos na vida e não no mercado. E o que acontece quando você faz uma coisa dessa? Você não ganha dinheiro. As coisas ficam inviáveis. Quando você paga todos os impostos, quando você compra um computador com a nota cheia, quando você faz as coisas do jeito que tem que ser feito, você vai falir. E esses dias eu estava ouvindo um som aí de desespero, né? Meu Deus, como é que a gente faz para concorrer com esses grandes colégios que hoje estão oferecendo aos filhos, sabe o quê? Piscina térmica, quadra não sei o quê, aula de não sei o quê, mas sei lá o que é que oferece. O negócio é o prédio. E se você não tem para oferecer, os pais não querem nem saber. E eu entendo que a sociedade massificada lá fora não compreenda isso. Mas eu não entendo quando o povo de Deus não compreende a nossa vocação. Nós não somos um hotel, nós somos um hospital. Nós não vamos tratar gente sã, nós vamos tratar doentes. Eu disse para o pastor José Edson, nós vamos fechar, mas nós não vamos abrir mão do princípio de buscar e salvar o perdido, de ajudar meninos que são desprezados em outros contextos, a que eles se levantem, tenham dignidade, sejam chamados pelo nome e possam ser acompanhados, não só no seu desenvolvimento intelectual, que é muito importante, mas que eles sejam valorizados como pessoas, que eles sejam amados, tocados, porque este produto não tem preço. A praça não tem esse produto para dar, porque ele vem de Jesus, ele vem da graça do Senhor. Mas a nossa tendência não é essa.
quando o evangelho da graça é pregado, os irremediáveis são atraídos. Qual o nosso problema? Se não obtemos a mesma resposta que Jesus obteve no seu ministério, talvez seja porque estamos parecidos demais com o filho mais velho. Ou não estamos vivendo e anunciando o evangelho da graça de modo claro e verdadeiro, como Jesus fez. Nós estamos muito próximos do Pai, mas distantes da graça. Nós estamos tão próximos do Pai como aquele filho estava. Foi interessante que quando o pai diz que ele está recebendo aquele menino e fazendo festa, porque Deus faz festa quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E aí a pessoa entrega a vida a Cristo aqui, e alguns dizem maravilha, os mais chegados vão lá dar um abraço, mas muitos de nós simplesmente dizem, poxa, mais um para atrapalhar aqui o culto. Mais um menino para fazer barulho. Mais um adolescente para dar trabalho. Se entra uma menina de programa aqui dentro e vem ouvir a palavra de Deus, eu imagino o frisson que deve causar no meio da congregação. Eu não acredito, esse povo da IBC está tirando a roupa aqui. A gente não é capaz de compreender que essa pessoa deve vir para o meio do povo de Deus como está. E na hora que o Senhor Jesus mudar o coração e a mente dela, ela vai aprender, primeiro a ser digna diante do Senhor, vai ser valorizada como pessoa, e não vai demorar muito, ela vai aprender que não é através da venda e da exposição do seu corpo que ela será aceita pelo Senhor e pela igreja do Senhor, mas por aquilo que ela é com dignidade. E não demora muito, ela vai cobrindo o corpo, e mostrando o caráter, o amor de Jesus, a graça, que transborda na vida dela, porque o evangelho penetrou no coração. Onde estão as mulheres que talvez com a graça de Jesus sejam capazes de abraçar essa menina e dizer, vem para cá, eu quero te aceitar como filha, te adotar como discípula, vem aqui que eu vou cobrir não o teu corpo, eu quero cobrir o teu coração com a verdade do evangelho de Jesus. Porque quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, sabe qual é o sinal que a gente passa lá para fora? Quando a gente vira um almofadinha do evangelho, quando a gente vira um escriba e um fariseu cheio de regras, que fica medindo a roupa dos outros, o comportamento, o cabelo, o brinco, a argola que o indivíduo bota no nariz, ou bota não sei onde bota a argola. Escuta aí. Nós crentes, eu estou falando com a comunidade crente em Cristo Jesus. Quando você faz esse tipo de coisa, sabe qual é o sinal que você dá para o descrente lá fora? O sinal que você passa para ele é o seguinte, rapaz, eu não vou me tornar crente não. Porque para me tornar crente eu tenho que tirar meu brinco, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de dançar, eu tenho que parar de jogar, eu tenho que parar um bocado de coisa. Cara, não dá não. E você passa a mensagem como se o indivíduo, parando de beber, parando de fumar, parando de transar, parando de fazer tudo isso, ele tivesse uma passagem direta para o céu. Ah, meus amados, tem muito ateu aí fora que não faz nada disso e ele continua perdido sem Cristo Jesus. Jesus não falou isso para a mulher samaritana. Jesus não a censurou em primeira instância, ele amou, ofereceu água viva e disse para ela que era de graça, que ela podia beber e a água iria fluir do ventre, do interior dela para trazer transformação à vida dela. Jesus não se preocupou com o publicano, com Zaqueu, com Mateus, aquele Mateus que estava parado lá na coletoria, ele estava lá só cobrando impostos, você passou, cadê a grana aí meu? E se vacilasse, Mateus ia perder algum por fora. Eu acho que o seu carro tem alguma coisa errada. A sua multa é tanto. E depois pode ser mais. E depois pode ser mais. Mas tem um jeito de resolver isso. Mateus. E Jesus passa lá por Mateus e não censura, não diz para ele, seu ladrão, seu bandido, seu corrupto. Não. Jesus não censura Mateus a ponto de excluí-lo. Jesus ama Mateus, olha para ele e diz, segue-me. Mateus largou tudo e foi embora com Jesus. Ele andou atrás de Jesus, não entendia muita coisa. Sabe o que ele fez?
Eu imagino que Mateus se converteu numa terça-feira. E sexta-feira tinha um pagode na casa do Mateus. Porque toda sexta era assim, final de festa, ele reunia os amigos e toma pagode. Cervejinha para lá, cervejinha para cá, pagode, Mateus naquela festa e tal. Imagino, segunda-feira, Jesus passa por ele, terça-feira, Jesus passa por ele na coletoria, ama Mateus, perdoa Mateus e diz, segue-me Mateus. Mateus saiu correndo, largou tudo e seguiu Jesus. Só que ele tinha a festa marcada na sexta. Aí Mateus, sem entender muito, disse, Jesus, vamos numa festa. Olha, pode crer, vai rolar um som, Zeca Pagodinho vai estar lá, vai ter cerveja à vontade, um chopinho para todo mundo. O senhor vai? Se fosse o escriba e o fariseu, primeiro, ele nem teria chegado perto de Mateus. Segundo, ele não ia ouvir nada sobre Mateus. Terceiro, ele não ia dar a Mateus nenhuma oportunidade de arrependimento. Quarto, ele jamais iria atender o apelo de Mateus. Sabe o que aconteceu? Jesus foi à festa. Mas ele não foi lá para tomar cachaça, para se embebedar, ele foi lá para amar os pecadores que estavam lá. Porque ele pode odiar a cerveja, mas amar o indivíduo que gosta da cerveja. Queridos, nós estamos longe de compreender a graça do Evangelho de Jesus. Estamos próximos do Pai, próximos da palavra, próximos da Bíblia, próximos de toda essa articulação, mas incapazes de amar como Jesus amou. Paulo diz, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, 2 Coríntios 6:1. Paulo diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu vou parar por aqui hoje à noite. Mas por favor, meu irmão, para a gente construir em cima desse evangelho, dessa graça libertadora e suficiente de Jesus, você precisa sair daqui hoje à noite compreendendo esses primeiros passos da parábola, essas figuras, essas ilustrações da parábola do Senhor. 2 filhos. Um perdido porque desobedeceu, o outro perdido porque era obediente, autossuficiente, e se achava puro, incapaz de celebrar a conversão daquele pecador inveterado, faltava amor no coração. Hoje à noite nós temos que compreender que quando o evangelho da graça é pregado, os pecadores são atraídos, e os religiosos são ofendidos pela graça, porque eles se acham autossuficientes. Eles acham que são bons o bastante, que nem precisam de Deus. Jesus se torna um sócio, um amigo, um guru, mas jamais um salvador. Porque o indivíduo que acha que é tão bom, que ele cumpre todas as regras. Aliás, tem uma coisa chocante nesse texto aqui, e talvez se eu disser isso agora, você é capaz de sair daqui com a cabeça zunindo com esta verdade. Mas há 2 maneiras de ser perdido diante de Deus. Uma é desobedecendo a lei de Deus como filho pródigo. A outra maneira de ser perdido ou estar perdido é obedecendo a lei de Deus. Como assim? É quando você procura obedecer a lei de Deus, achando que com isso você vai merecer de Deus alguma coisa. Você manipula Deus e faz de você mesmo um salvador, um Senhor. Sabe aquele indivíduo que quando as coisas não vão bem, ele diz, eu devo ter feito alguma coisa errada. Porque se eu tivesse andado certinho, olha, era bênção pura.
e ele obedece os mandamentos de Deus, olha, nós estamos lotados de pensamentos assim. Pense bem, olha aí, o indivíduo obedece a Deus, procura seguir as regras da Bíblia, ele procura orar, procura jejuar, ele faz tudo, ele faz o bem, ele faz tudo que é certo. Por dois motivos ele faz. Primeiro, por medo, porque ele tem medo de Deus. Ele aprende desde pequenininho, olha, se você fizer alguma coisa errada, papai do céu castiga. E na igreja ainda tem aqueles que olham para o menininho que está fazendo coisa errada e diz, olha, o pastor está chegando. O pastor fica mal visto, o menino mal me vê, ele já, lá veio o pastor. Esse é o cristianismo das trevas, não é verdade? Da época das trevas. Fogueira, inquisição. Você anda nos eixos, porque Deus você vai ver, Ele vai te pegar, você está roubado. O indivíduo fica doente, a primeira coisa que pergunta é o que é que você fez, hein? O salário dele foi cortado por um terço, pela metade. Rapaz, que pecado é que você tem aí, hein? O nosso raciocínio é que enquanto nós fazemos o que é certo, Deus nos deve alguma coisa. Então nós obedecemos por dois motivos. Primeiro, ou por medo. Segundo, ou por recompensa e merecimento. Ou seja, gente, ouçam aí, só mais um minutinho. Você pergunta para uma pessoa assim, que não conhece o Evangelho da Graça, e diz assim, como é, amigo, você acha que vai para o céu? Ele diz, rapaz, não. E aí, o que é que está acontecendo? Você é religioso? Não, eu estou fazendo por onde? Eu sou bom, nunca matei, nunca roubei, não fiz nada. Então ele é bom porque a religião ensinou para ele que quanto mais ele se esforçar, Deus vai colocando na contabilidade lá, olha, uma boa obra, uma esmolinha, um dinheirinho no sinal, uma velhinha atravessada no meio da rua. Aliás, a mulher velhinha atravessada não, né? Alguém atravessando. Isso é matar a velhinha, né? Essa foi boa, a velhinha atravessada no meio da rua. Não é não? Deixa atravessar, fazer uma boa obra. Olha, minha mulher, meus filhos, eu dei tudo para ele, uma boa faculdade, dei um curso de inglês, ele virou agora profissional, não sei o quê. Então ele vai contabilizando. Aí ele olha para Deus e assim, olha aí, meu. E quando o negócio dá errado, o que ele faz? Ele fica com raiva de Deus ou fica com raiva dele porque ele não está fazendo o suficiente? Você sabe o que é isso, irmão? Você que é crente em Cristo, você entende essa linguagem. Isso é idolatria. É colocar o seu esforço, a sua boa obra, no trono e no altar, fazendo você mesmo, ou de você mesmo, das suas boas obras, o Senhor e Salvador da sua vida. Amados, o crente em Jesus, que vive na graça, ele obedece por amor e por gratidão, sem nenhum merecimento. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu recebo pela graça de Deus, graça para suportar, quando o bem ou o mal chegar. A mulher de Jó olhou para ele e disse, está vendo que você perdeu tudo? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que adianta ser bom homem? O que adianta ser dizimista, crente, frequentador, fazer oração? Olha aí que desgraça. Eu conheço algumas famílias que, quando alguém se converte na família e acontece alguma coisa errada, a pessoa diz assim, está vendo? Foi virar crente, olha o que aconteceu. Porque Deus, essa obediência é uma troca, é uma recompensa diante do Senhor. Amados, você não precisa fazer mais nada para o Senhor te amar. Ele já fez, entregou o seu próprio Filho. É pela graça que nós vivemos, pela maravilhosa graça e suficiente graça de Jesus. Amém? Isso nos faz mais misericordiosos, nos faz compreender o pecador, nos faz compreender o excluído e dizer, vem para dentro da casa do Pai, eu quero fazer uma festa com você, porque eu também estava perdido e fui achado pelo Senhor. Aí eu quero gente na minha casa, no meu grupo pequeno, eu quero gente chegando na minha igreja, eu quero gente vindo para a minha escola, porque esses meninos precisam ouvir do amor de Jesus.
pela graça, suficiente graça de Deus. Vamos orar? Senhor, quantos de nós estamos tão perto do Pai e tão longe da graça e da compreensão da graça que o Pai dispensa a cada um de nós? Quantos de nós, Senhor, estamos na casa como aquele filho e chamamos o pai de coronel, de qualquer coisa, porque achamos que estamos fazendo tanto para o Senhor. Por isso merecemos muito mais. Eu quero dizer, Senhor, que nós não merecemos nada, a não ser a morte, mas o Senhor nos deu vida através do Teu Filho Jesus. E eu quero hoje à noite, junto com esta igreja, Senhor, aprender um pouco mais sobre o que quer dizer a Tua graça nos basta. Senhor, hoje à noite eu quero pedir que o nosso coração, os nossos olhos, Senhor, a nossa mente, sejam amolecidos pelo amor que Jesus teve pelos perdidos. Ele chorou sobre Jerusalém. Ajuda-nos, Senhor, a chorar sobre Fortaleza, sobre os nossos vizinhos, nossos amigos, os favelados, Senhor, os viciados, seja quem for que o Senhor colocar no nosso caminho. Oh, Pai, nós queremos atraí-los para a graça de Jesus. Livra-nos, Senhor, do legalismo, do moralismo, da autossuficiência, Senhor. Livra-nos da idolatria. Faz-nos mais sensíveis, Senhor. Graça, maravilhosa graça, Senhor. Ajuda-nos essa semana a vivermos essa perspectiva, Senhor. Queremos Te obedecer, queremos Te amar, queremos fazer o melhor para o Senhor, mas só queremos fazer isso, Senhor, pelo Senhor e por gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Só pela graça, Senhor. Enquanto nós estamos orando hoje à noite, eu quero convidar, talvez você está aqui no nosso meio e compreendeu o que é o Evangelho da Graça. Deus deu o seu próprio Filho Jesus para morrer no seu lugar. Independentemente do seu passado, independentemente da sua vida, independentemente do seu erro, Deus é poderoso para lhe perdoar, porque Ele aceita você como você está, e Ele simplesmente diz: vem, o meu filho já pagou o preço do seu pecado, você não precisa pagar mais. A religião ensina que você tem que fazer coisas para merecer o amor de Deus. O cristianismo diz que Deus já fez o suficiente para que você possa ser chamado filho de Deus, adotado na família de Deus. Vem com a gente. Nós não somos melhores do que você, em nada. Mas nós conhecemos um Deus que nos perdoou e é capaz de perdoar você também, amém?